Olá, bem-vindo ao canal TechFran e hoje nós estamos iniciando um novo tutorial, dessa vez um tutorial de CSS para iniciantes. Então, se você não tem ainda nenhum conhecimento sobre CSS, este tutorial vai ser muito útil. Como é um tutorial voltado para iniciantes, nós não iremos abordar temas como Flexbox, Grid ou animações. Será um curso totalmente voltado para as bases do CSS. Ao final deste curso, criaremos juntos um projeto de uma landing page apenas com HTML e CSS. Será um projeto onde poderemos aplicar todo o conhecimento que adquirimos durante o curso. Então vamos começar. CSS é o acrônimo de Cascade Style Sheet, e o CSS, como o HTML, não é uma linguagem de programação. O CSS é utilizado para design e para layout, e a versão mais atual do CSS é o CSS 3. Nós iremos ver no nosso curso que há 3 maneiras de incluir o CSS no HTML. Uma delas é a que é mais usada ultimamente, exatamente pelo fato de ser de mais fácil manutenção e de melhor escalabilidade. A ideia do CSS externo, que é o que veremos em nossa aula, é exatamente a separação entre design e conteúdo. Existe um modo inline de se incluir o CSS que devemos evitar ao máximo. Existe também o modo interno de se utilizar o CSS que devemos evitar ao máximo. E existe o modo externo, onde há um arquivo CSS inseparado que linkamos na página HTML. Nesta imagem, vemos a sintaxe básica do CSS. Veja que temos sempre um seletor. O seletor pode ser uma tag HTML, pode ser uma classe, pode ser um ID, e através desse seletor nós definimos uma propriedade. Veremos as mais comuns no nosso curso, e essa propriedade vai ter um valor. Nesta imagem, vemos que nessa sintaxe de CSS nós estamos atribuindo a cor azul à fonte dentro de um parágrafo de HTML. Vamos ao nosso editor para podermos aprender mais sobre CSS. No editor, criamos um pequeno projeto com uma pasta de imagens, um arquivo HTML e um arquivo externo CSS. Todo o arquivo CSS nós nomeamos com a extensão .css. Então, conforme nós vimos nos slides, existem 3 formas de se adicionar CSS ao HTML. O modo inline, que é o modo que não deveremos usar jamais, ocorre quando, dentro da tag de abertura do HTML, nós atribuímos alguma propriedade CSS. Por exemplo, nesse HTML, vamos criar uma tag H1 com a palavra teste. Digamos que a gente queira atribuir uma nova cor a esta fonte onde está escrito teste. A gente escreve a palavra-chave style, aí a gente põe a propriedade que nós queremos utilizar, que no caso é a cor, e a gente coloca qual é a cor. Por exemplo, azul. Essa é a forma inline, onde a gente atribui diretamente na tag HTML a propriedade de CSS que queremos atribuir. A segunda forma, a gente abre uma nova tag style. Dentro dessa tag nós fazemos os ajustes do CSS que queremos. Por exemplo, eu posso atribuir ao meu H1 uma propriedade nova de cor. Eu vou colocar vermelho e vou retirar essa daqui. Então veja que já houve a mudança da cor da minha palavra que está na minha tag H1. Nenhuma dessas 2 maneiras costuma ser utilizada atualmente, pois a ideia é que nós tenhamos arquivos em separado, tanto de HTML, quanto de CSS, quanto de JavaScript. Agora vamos aprender como é que a gente utiliza um arquivo externo de CSS dentro da nossa página. Eu vou apagar essa tag de estilo. Eu criei um arquivo CSS, a gente pode dar qualquer nome, desde que a extensão seja CSS. Para a gente poder incluir esse arquivo no nosso HTML, a gente vem aqui na tag head, dentro da tag head, e já temos dentro do VS Code, já na instalação,
um plugin que autocompleta diversas tags HTML que a gente utiliza. Então, se a gente apenas digitar link e a gente vê nessa linha CSS, veja que o VS Code já completa automaticamente todos os atributos de link que a gente precisa para o nosso HTML. Essa propriedade REL, aí a gente escreve Style Sheet, e esse href, que é a propriedade que vai fazer com que o HTML busque no nosso projeto qual é o arquivo CSS que nós queremos linkar a essa página. Se o nosso nome fosse diferente, a gente teria que mudar aqui. Então, com isso, eu já linkei o meu arquivo CSS com a minha página HTML. Então, digamos que dentro do arquivo CSS, eu queira modificar esse meu texto aqui na página. Então, eu pego a tag H1 e vou modificar a propriedade de cor, cor de fonte, que é apenas color. Eu vou usar aqui o verde e vou salvar. Na hora ele já modificou a cor da minha fonte. Então veja que temos sempre um seletor, que no caso é o H1, temos uma propriedade, que no caso é cor, e temos o valor que a gente quer dar a ela. Então é sempre essa ideia de chave-valor. Agora em seguida nós vamos aprender algumas das propriedades CSS mais comuns que vemos nos diversos projetos. Lembrando que ainda nós não iremos trabalhar com Flexbox, com grid ou com animações. Como são assuntos um pouco mais avançados, e este é um curso mais para quem está começando agora, a gente vai deixar esses tópicos para um próximo curso. Vamos falar agora sobre cores. Então, quando eu quero modificar cores na minha página, eu tenho algumas maneiras diferentes de fazer isso. Eu posso, por exemplo, mudar a cor pelo seu nome. Eu posso utilizar um código hexadecimal para mudar a minha cor de fonte. Por exemplo, digamos que eu queira mudar a cor da minha fonte para um código hexadecimal, eu começo com um jogo da velha e uma série de 6 números, que é o código hexadecimal para a minha cor. Por exemplo, se eu quiser utilizar a cor purple, eu posso simplesmente usar esse código aqui. Quando eu salvar, lembrando que as instruções no código CSS são sequenciais. Então, se eu atribuir a mesma propriedade 2 vezes, a que vai valer vai ser a última delas. Existe uma outra maneira também, que é utilizando o sistema RGB, que é o inglês para o nosso sistema de vermelho, verde e azul. Cada número desses vai indicar o tanto de vermelho, verde ou azul que eu queira aplicar a minha cor. Dentro desse sistema RGB, essa minha cor purple, ela é 128, aqui é 0 e aqui também é 128. Eu vou apagar esses dois aqui. Quando eu salvar, veja que continuou. Se eu mudar aqui, por exemplo, para 255 e salvar, veja que já é um roxo mais claro. E existe uma outra maneira de eu também estabelecer a cor nos meus projetos, que é o sistema RGBA. E a diferença do RGBA para o RGB é que, além do meu vermelho, verde e azul, eu também utilizo um fator alfa, que tem a ver com a transparência da cor que eu criar aqui. Então eu vou usar de novo 128, 0, 128. E esse fator alfa vai de 0 a 1. Então, 1 significa que não tem nenhuma transparência. Então, valores menores do que 1, por exemplo, 0,5, já indicam uma transparência maior. Veja que ficou até mais clara a minha cor aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as fontes. Dentro do CSS, a Times New Roman é a fonte padrão. Vamos voltar ao nosso HTML e criar um parágrafo aqui. Veja que dentro do VS Code, se a gente só digitar Loren e Enter, veja que o VS Code automaticamente já adiciona um texto para fins de teste. Então, deixa eu criar aqui uma nova propriedade, que é a P. Então, com esse seletor P, eu vou estilizar essa parte aqui do nosso código. Então, com o seletor P, eu vou estilizar este trecho do nosso código. A gente pode selecionar, por exemplo, o tamanho da fonte.
Então, como tamanho de fonte, por enquanto, a gente vai aprender a utilizar em pixel. Existem várias medidas, várias unidades de tamanhos de fontes e de parágrafos que vão ter muito a ver com a responsividade da página. Então, digamos que eu queira modificar o tamanho da minha fonte para 50 pixels. Então, quando eu salvar, veja como mudou bastante. Existe uma outra propriedade que é o font weight, que vai me dizer quanto de negrito aquela fonte vai ter. Se eu escrever aqui bold, significa que eu quero a minha fonte em negrito. Quando eu salvar, veja que ela ficou em negrito. Eu vou diminuir um pouco o tamanho da minha fonte. Existe uma outra propriedade utilizada em fontes que chama-se letter spacing, que é o espaçamento entre as letras. Nós podemos usar pixels, mas uma unidade que a gente vê muito é a unidade EM. Então, se eu modificar para 0.1 EM, veja que ela já fica um pouco mais separada. Existe uma separação maior entre as letras. E existe também o word spacing, que é a separação entre as palavras. Comentar essa parte e colocar uma medida no word spacing, também em EM. Veja que, embora as letras não estejam separadas, as palavras estão. Existe uma outra que é a font family, que é o tipo de fonte que nós podemos escolher. Se eu escolher Times New Roman e salvar, veja que não muda muito, exatamente porque o Times New Roman é o padrão. Se eu modificar agora para essa Courier New, veja que já existe alguma diferença e veja que eu só estou alterando essa parte da minha página. Uma outra propriedade que nós utilizamos muito é a Text Transform. Para que ela serve? Digamos que a gente queira algum trecho escrito todo em letras maiúsculas ou todo em letras minúsculas ou capitalizado só com as iniciais maiúsculas. Então, se eu mudar para uppercase, eu vou ter todo o meu texto em letras maiúsculas. Se eu mudar para lowercase, fica tudo minúsculo. E se eu mudar para capitalize, cada inicial vai ser maiúsculo. Agora que a gente já viu alguma coisa sobre fontes, vamos aprender sobre classes e IDs. Nós podemos usar como seletores não apenas as tags HTML. Então, qual que é a ideia de uma class? Deixa eu criar um novo parágrafo aqui, um pouquinho menor agora. E aqui eu vou criar uma classe para esse parágrafo. Eu venho aqui na minha tag, dou um espaço, digito class e, entre aspas, eu dou o nome da classe que eu quero para esse trecho. Eu posso escolher qualquer nome. Então, eu vou escrever aqui, exemplo 1. Agora, digamos que eu queira estilizar esse meu exemplo 1. Eu venho no CSS. Como eu quero estilizar baseado na minha classe, a minha classe chama exemplo 1. Como que é o seletor dela no meu CSS? Eu tenho que começar com um ponto e em seguida o nome da classe que eu criei. Esse é o seletor para que eu consiga trabalhar com o meu CSS. Então, digamos que eu queira mudar o tamanho dessa fonte, 12 pixels. Então, já veja que já houve uma grande mudança aqui. Eu vou mudar para 20 e vou mudar a font family. Pronto, e através da classe eu já consigo estilizar qualquer trecho. Vamos criar um outro parágrafo para utilizar o conceito de IDs. Como é que eu crio um ID? Eu uso a propriedade ID e também, entre aspas, eu escolho o nome que eu quiser. Eu vou digitar aqui exemplo 2. No meu arquivo CSS, como é o seletor para IDs, em vez de eu usar um ponto, eu uso esse sinal de jogo da velha. E com isso, o CSS vai localizar esse elemento dentro do HTML. Para esse, eu vou usar uma modificação de cor. Então, veja que já houve aqui a mudança. Para classes, eu uso ponto. Para IDs, eu uso o jogo da velha. As classes, elas são utilizadas quando a gente quer estilizar diversos elementos da mesma maneira. Enquanto que a ideia é que os IDs tenham um nome único, pois eles são utilizados quando a gente quer estilizar algum elemento especificamente. Os IDs são quando eu preciso
identificar algum campo ou algum atributo ou alguma parte da minha página que tem que ser exclusiva. A nossa próxima parte agora é sobre os conceitos de margem e de padding. Então, para a gente entender o conceito de margem e de padding, deixa eu abrir aqui o meu console. Aqui no meu console eu tenho uma representação bem interessante do que a gente chama em CSS de Box Model. Então, o que é o Box Model? Quando a gente entende o Box Model, a gente consegue entender esses conceitos de padding e de margem. O elemento em si, o conteúdo do elemento em si, que no caso, por exemplo, é um texto, é o que a gente chama de content, que nesse Box Model é essa parte azul aqui. Veja que quando eu passo o mouse aqui em cima, ele vai mostrar exatamente o texto que está aqui. O padding é o espaço que existe entre o elemento e a borda dele. Lembrando que todos os elementos possuem alguma borda, que geralmente está oculta. Então veja que esse elemento aqui, ó, não tem padding ainda. E nós temos também o conceito de margem, que é o espaço daquele elemento para fora da borda. Então veja que nesse caso nós temos uma margem aqui, que aqui marca 30 pixels. Vamos ver alguns exemplos. Então para isso eu vou usar esse exemplo aqui do meu ID e vou colocar uma outra propriedade que é o background color, que é a cor de fundo dele. Eu vou usar um verde. Então veja que agora o meu elemento tem um background verde. Então vamos aplicar uma propriedade de padding. Para isso eu uso a palavra-chave padding. Vamos usar como exemplo 10 pixels e vamos salvar. O que significa esse 10 pixels? Que tanto acima, abaixo e dos lados eu atribuí um padding de 10 pixels. Vamos atribuir uma cor de borda. A propriedade border, eu vou usar o valor de 2 pixels. E na cor preta, que em hexadecimal é tudo 0. Então o padding é a distância que a gente coloca a mais do conteúdo até a borda. Então veja que o padding nunca ultrapassa a borda. Agora eu vou vir aqui nesse exemplo 1 e vou colocar também um background color. Vamos mudar a cor da letra para branco. Branco é tudo F em hexadecimal. Então veja que a propriedade para mexer com as margens é a propriedade margem. Então veja que a gente tem margem top, margem bottom, margem left, margem right, que é cada uma dessas daqui. E eu posso usar apenas margem quando eu quero alterar as 4. Eu vou usar apenas margem top, porque eu quero alterar somente a margem de cima desse meu elemento aqui. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 50 pixels e vou salvar. Então veja que aumentou a distância entre esses dois elementos, porque eu tenho uma margem aqui maior agora. Agora vamos aprender as diversas maneiras que a gente pode trabalhar com margem e com padding. No meu ID, exemplo 2, essa minha propriedade padding, quando eu escrevo somente padding, significa que eu quero alterar os 4 paddings ao mesmo tempo. O de cima, o de baixo, o da esquerda e o da direita. Se eu quiser alterar somente um deles, eu vejo em padding e escolho o que eu quero alterar. Digamos que eu quero alterar o padding top para, digamos, 50 pixels. Quando eu salvo, veja que eu só alterei esse aqui. Então, existe uma outra maneira da gente trabalhar com a propriedade padding, quando eu só uso padding. Se eu, por exemplo, escrever dessa maneira, significa que este primeiro parâmetro se refere ao padding top e bottom, ou seja, acima e abaixo. E esse segundo é esquerda e direita. Então, com isso aqui, o que eu estou querendo dizer? Que eu quero que o padding top e bottom seja 60 pixels e o padding left e right seja 30. Quando eu salvo, veja que essa propriedade foi aplicada. O margem vai funcionar da mesma forma. Digamos que eu queira valores diferentes para cada padding ou margem, top, bottom, left e right. Digamos que para cada um eu queira um valor separado. Deixa eu apagar esse aqui. Padding top 10 pixels, eu queira padding left 5 pixels, 12 pixels e padding right
22 pixels. Digamos que eu queira essas medidas aí. Vamos botar um pad left 50 aqui para ficar mais visível. Vocês viram que eu utilizei 4 linhas e para cada uma eu modifiquei uma das extremidades do meu elemento. Eu posso fazer tudo isso em uma linha só. Eu utilizo apenas a palavra padding e vou utilizar aqui 4 parâmetros. O primeiro deles vai ser o padding top, o segundo é o padding right, o terceiro é o padding bottom e o quarto é o padding left. Então eu posso escrever essas 4 linhas em uma só. Eu uso 10 pixels, que é o padding top, eu uso 22, que é o padding right, eu uso 12, que é o padding bottom, e 50, que é o padding left. Então, quando eu salvar, vocês podem ver que nada mudou, exatamente porque se eu apagar aqui, é a mesma coisa. Eu utilizei uma única linha para mudar os 4 elementos. Agora, no nosso próximo tópico, a gente vai trabalhar com o conceito de listas em HTML. Para isso, eu vou apagar esse aqui de baixo e vou criar uma lista não ordenada, com alguns itens. Item 1, item 2, 3 e 4. Salvando, veja que eles vão aparecer aqui. Então, veja que as listas no HTML, ordenadas ou não, elas têm esses marcadores aqui, ó. Uma lista ordenada é aquela que é numérica. Vamos trabalhar com a não ordenada. Então, vamos utilizar as listas para aprender mais algumas propriedades. Digamos que eu queira retirar essas bolinhas aqui. Para isso, eu venho no CSS e uso como seletor a minha lista não ordenada, o UL. Como é que eu removo essas bolinhas? Eu uso essa propriedade listStyle. Então, veja que essa propriedade listStyle pode tanto remover essas bolinhas como criar outros símbolos. Por exemplo, se eu usar decimal e salvar, veja que virou praticamente uma lista ordenada. Se eu utilizar aqui, por exemplo, esse alfa, como se fosse uma organização em ordem alfabética, mas com letras minúsculas. Para eu retirar tudo isso, eu simplesmente escrevo aqui none. Vamos aprender agora algumas estilizações de links. Por exemplo, eu vou criar atributo a, href, vou colocar aqui um link qualquer e vou escrever um texto. E vou salvar. Deixa eu comentar aqui esses outros também. Todo elemento a, ele vai ser clicável. Então, a ideia dessa minha tag ahref é criar um link, tanto para uma página externa ou não. E você veja que ela já é clicável. Veja que o meu mouse já muda automaticamente para a mãozinha e ele está sublinhado. Então, eu posso estilizar tudo isso. Por exemplo, se eu quiser mudar a cor do meu texto ou remover o meu sublinhado, eu vou aqui marcar o meu seletor A. Então, veja que quando eu marco diretamente o meu seletor, eu vou estilizar todos os seletores que aparecerem assim na minha página. Não é geralmente isso que a gente costuma fazer. A ideia é a gente usar esses seletores apenas como um exemplo. A não ser que seja mesmo a sua intenção estilizar da mesma maneira todas as suas tags A ou todas as suas tags de listas não ordenadas, aí você pode até criar o seu CSS desta maneira. Digamos que nessa minha tag A, eu queira remover esse sublinhado que vem nele. Eu utilizo uma propriedade chamada text decoration. Então veja que existem diversas propriedades de text decoration. Para eu remover, eu simplesmente mudo para none. Então veja que eu retirei. E se eu quiser também mudar a cor, a propriedade color que a gente já conhece, e digamos eu quero deixar com a cor preta. Pronto, ele já mudou. Então essa é a ideia da gente estilizar links externos ou não. O nosso próximo tópico é o que a gente chama de pseudoclasses. Uma pseudoclasse é uma palavra adicionada a um seletor que especifica um comportamento especial para o elemento selecionado. A sintaxe é colocar 2 pontos após o seletor, seguido do nome da pseudoclasse. Então, existem diversas pseudoclasses que podem ser utilizadas para estilizar diversos tipos de elementos. Nós vamos ver apenas algumas.
Então, uma das pseudoclasses mais conhecidas é a pseudoclasse hover. O que é o hover? É quando eu passo o ponteiro do mouse acima de algum elemento. Então, digamos que eu queira modificar a cor dos meus itens quando eu passar o mouse por cima. Como é que eu posso fazer isso? Selecionar a tag li. Se eu criasse alguma classe, eu poderia atribuir a mesma classe para eles. E aqui eu utilizo os 2 pontos e a palavra hover. Então, digamos que eu queira mudar para a cor, essa cor aqui, e salvo. Então, quando eu passar o ponteiro do mouse, veja que a cor vai mudando. Então, veja que a propriedade muda somente no hover. Uma outra propriedade bem interessante que eu posso utilizar. Veja que quando eu passo o ponteiro do mouse nesse link, o ponteiro já se transforma nessa mãozinha. Mas quando eu passo aqui, não. Porque apenas quando eu uso a tag A é que, por padrão, o ponteiro do mouse se modifica. Mas eu posso modificar o ponteiro do mouse em qualquer elemento, usando uma propriedade chamada cursor. Quando eu uso o cursor pointer, ele vai fazer com que sempre que eu passar o ponteiro do mouse em cima do elemento li, o cursor vai se transformar no pointer. Então, veja que aqui está no pointer e agora, quando eu passar em cada um desses, também será o pointer. Então, digamos que agora o que eu quero que a cor padrão mude, mas para apenas um desses elementos. Digamos que eu quero que esse elemento 4, em vez de estar na cor preta, ele esteja na cor vermelha. Eu posso fazer isso com uma pseudoclasse também. Então, eu acesso de novo o meu seletor, 2 pontos, eu uso essa propriedade aqui. E qual que é a ideia dessa pseudoclasse? Eu vou informar aqui, entre parênteses, nesse parâmetro, qual que é o índice desse grupo que eu quero afetar. Lembrando que nesse caso aqui, os índices começam em 1. Então, esse é o primeiro índice, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto. Digamos que eu queira mudar apenas a cor desse item 4. Escrevo aqui o índice dele e vou usar a propriedade de cor. Eu vou usar um vermelho. Então, quando eu salvar, veja que apenas esse elemento mudou de cor. Digamos que eu queira que todos os elementos agora tenham uma cor de background, digamos amarelo. E digamos que agora eu queira que um deles não tenha. Eu posso usar uma pseudoclasse. Eu uso a palavra-chave not. Essa também é uma pseudoclasse e dentro dela eu coloco o que eu não quero que aconteça. Que esse meu elemento 2, eu não quero que ele tenha esse background color yellow. Então eu removo esse aqui de cima. Todos os outros elementos têm um background color, exceto o 2. Então, nós temos diversas outras pseudoclasses que são bastante utilizadas no CSS. Aqui a gente só mencionou as principais. Então, assim a gente termina a nossa primeira aula do nosso tutorial de CSS. Na nossa próxima aula, nós falaremos sobre as propriedades de float, de position e também as variáveis. E ainda teremos nesse curso o nosso projeto da nossa landing page, que nós já vimos lá no começo. Até a próxima!